Veio um cara agora à tarde aqui com um amigo dele e ele me pediu para falar a respeito do Jair Bolsonaro e da família do Jair Bolsonaro e também das origens do Bolsonaro e da família do Jair Bolsonaro. E aí eu falei para eles: o pai do Jair Bolsonaro, o avô do Jair Bolsonaro, é oriundo da Itália, é de origem italiana. Quem é a Itália? Quem é Roma? Quem é a Itália e as suas respectivas cidades, os seus respectivos estados e províncias? Quem é o povo italiano? Quem é o povo romano? Olhando na história bíblica, olhando na história geral, fazendo uma análise profunda a respeito dos romanos, a respeito do Império Romano e seus patrícios e seus descendentes, o povo, a gente vê que não há boas referências, não há algo de muito bom. Se formos ver o Império Romano, um desastre. Se formos ver a história do povo italiano, escapa pouca gente. Pouca gente é digna ou foi digna de algum mérito, de algum aplauso. Então, feita essa abordagem, nós vamos ver, de um modo geral, o que é que o mundo diz do Império Romano, da Itália, da história geral, da história como um todo, do povo romano, do povo italiano. Pouca gente escapa ilesa. Pouca gente é digna de ser honrada, é digna de honra. E o avô do Jair Bolsonaro, o pai do Jair Bolsonaro, era italiano, da família Bolsonaro, família italiana. Ele veio como imigrante para o Brasil e, sucessivamente, veio o Jair Bolsonaro. Eu falei para esse cara que as nossas origens contam muito, diz muito a respeito de nós. O país de origem nosso, a nossa conduta, o nosso comportamento, nós no seio da nossa família, nós depois que constituímos a nossa própria família, a nossa trajetória como gente, como ser humano, como pessoa, como cidadão, como profissional. O Jair Bolsonaro, na trajetória dele, a gente vê que ele sempre foi oportunista. Ele viveu de oportunismo desde criança. E quando atingiu a idade adulta, mais ainda. E quando constituiu a família dele, mais ainda. Ele sempre procurou se dar bem em tudo que ele fez. E aí, é essa a análise que eu faço do senhor Jair Messias Bolsonaro. Se alguém tem uma outra forma de ver, de analisar o senhor Jair Messias Bolsonaro, que analise. Eu o vejo dessa maneira. Então, se você tem uma outra forma,
se você tem uma outra maneira de ver o Jair Bolsonaro, é uma abordagem sua. Eu não respeito a sua abordagem porque ela não é real, não é verdadeira. Então, se você fala a respeito de alguém, se você fala a respeito da origem de alguém, com mancha, com problemas, com crimes, e se essa pessoa não tem uma índole boa, se essa pessoa não tem referências reais, e essas referências não são boas, a historicidade dessa pessoa não é boa, se essa pessoa não tem os pré-requisitos bons como cidadão, como pessoa, como gente, se essa pessoa foi uma pessoa de má índole na sua família, no seio da sua família, na família dos seus pais, e depois foi de má índole ainda mais, ora tendo constituído a sua própria família, isso é algo que é deplorável. Se você tem uma outra maneira de fabricar alguém para dizer que esse alguém é fulano, isso aí não passa de um reborn, não é a mesma pessoa. Muita gente tem essa capacidade de fabricar na própria casa, na própria mente, um Jair Bolsonaro perfeito, um Jair Bolsonaro completo. Eu desconheço essa forma, eu desconheço essa ciência, esse poder que só os bolsonaristas têm de fazer, de criar na sua mente, de criar num laboratório que foi feito por eles próprios, um Jair Bolsonaro pleno, um Jair Bolsonaro perfeito. Então é isso. Essa é a minha análise, essa é a minha maneira de ver, essa é a minha maneira de trazer para vocês a minha concepção, a minha visão com relação ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Doem quem doer. Frigobar não é TV. São duas coisas distintas, são duas coisas diferentes.